Fala pessoal, boa noite. Mais um Papo de Sócios. E aí, pessoal tá entrando. Mais um dia de Ibovespa caindo. Mais um movimento interessante de alguns papéis. A gente vai comentar sobre eles hoje, junto com o meu amigo João Ascoli. Vou chamar ele aqui, ó. Já vou esperar o pessoal chegar aí. Fala, Helder, beleza? Fala, Juninho. Quem mais que tá aqui com a gente? Rodrigo Richard tá aí. Lucas, Fala, Murilo, tudo bem? beleza. Opa, deixa eu ajustar aqui a minha câmera. Aí, acho que agora tá legal. Peraí. Beleza. E aí, João? Movimento de Tudo hoje? certo. Tudo certo? Pregão movimentado. Eu vi que você estava falando que foi um dia de queda, realmente, mas o que chama atenção é o movimento que aconteceu, o movimento que aconteceu em determinados papéis, que a gente pode comentar depois, e tem também um destaque importante do cenário de risco, porque a gente teve esse cenário de Bovespa com a taxa de 10 anos americana subindo, o dólar index também subiu, nosso dólar aqui respeitou um patamar muito importante, e as taxas longas de juros também foi o primeiro dia, depois de vários, que elas não testaram máximas. Então, isso reforça aquela questão de um suporte muito importante nesse patamar de Bovespa. Chama a atenção também do movimento de vale que a gente teve no final do dia, o mercado comprou bastante. Petrobras, bateram bastante na Petrobras, até pela expectativa do petróleo, mas ambos petróleo e Petrobras, eles estão numa região de suporte. O próprio minério, digamos que a gente tem um minério caindo nos próximos dias, quanto mais ele cai agora, menor a elasticidade da Vale frente a ele. Então o minério tem que cair muito para a Vale compensar essa queda, uma região importante da queda da Vale, que até foi demonstrada pela força no final do dia. E assim, tem bastante coisa aí para a gente falar hoje. Inclusive eu já ia te perguntar sobre DIs mesmo, né? Porque foi um dia muito estranho, porque ele iniciou lá na máxima do dia, né? Isso. Praticamente parecia que ia puxar, e aí depois ele foi para a mínima do dia. Ele E fez um candle até aquela estrela cadente e depois ficou ali meio que no 0 a 0 e tal. Então o mercado ainda está meio indeciso com essas questões fiscais. É o que deixa isso, aparecer, né? isso, os prazos do DI, que são a expectativa lá para frente da taxa de juros, se comportaram bem. Para simplificar, próprios DI 29, o F29, F31, eles abriram forte e o mercado devolveu. Tanto é que a abertura do índice refletiu muito esse cenário, o índice caiu e foi se movimentar só depois da abertura dos papéis à vista. Tem toda aquela questão do fiscal, isso, aquilo. Sinceramente, eu não compro uma retórica prática que a gente vai ter algum movimento que mude a trajetória, alguma coisa prática forte. Mas se a gente tiver só, ao menos no curto prazo, uma sinalização de alívio ou de que daqui para frente vai piorar menos, eu acho sim que isso pode ser um gatilho bem importante para a bolsa. E assim, não sou só eu que estou falando, é a performance relativa de várias ações frente a todo esse cenário de risco. Boa, tô só ajustando aqui a câmera, que tá meio estranho. Aí, não tem como melhorar a imagem, né? Mas enfim. E esses dois DIs aí que tu comentou, o 29 e o 30, foi até o que eu observei hoje de manhã, que foram dois DIs que ontem testaram os 13, né? Que tu acha desse patamar aí de 13? Tu acha que pode ser um topo, é um patamar difícil, é um patamar que entra realmente venda aí nesse ativo? Como é que é? Bom, primeiro que 13 assim, é um número que eu não gosto, mas assim, quando a gente fala do DI 29, o DI 31, o que ele é isso? Ele é a expectativa da taxa de juro até o vencimento. Então, dentro desse FRAC, tu calcula um vencimento anterior e um vencimento posterior, tu consegue pegar a expectativa do CDI para aquele período. Para o pessoal que está operando aí no curto prazo, não está fazendo operações na curva de juros, olha só o 29, olha o 31.
a movimentação dele, que ele já te dá um reflexo muito legal de como é que o mercado está precificando o risco. O cenário de hoje, a movimentação de hoje, ela é muito interessante, porque o mercado vinha de várias. Pô, o mercado abria, rompia o topo anterior e ainda um fluxo muito grande, tanto nesses DIs como nos FRAs, abriram bastante. Foram vários bips, que são a porcentagem lá na curva na semana passada. Mas assim, eu acho que é um patamar que a gente tem que prestar atenção. O mercado já mostrou mostrou um interesse nessa região. Então, se a gente tiver só um alívio na retórica, volta àquela questão que eu falei anteriormente. Eu não espero uma coisa gigantesca prática, pelo contrário. Mas só de aliviar a retórica, a gente tem espaço para essa taxa aliviar um pouco. E isso é refletido no risco dos papéis. A gente está com um mercado de bolsa que está tudo contra. O DX está contra, taxas americanas de 10 anos subiram também, commodities caíram e a gente está num patamar. Então, isso dá para fazer uma analogia. Digamos que tu tem um cenário com 4 variáveis e as 4 variáveis estão ruins. E o mercado parou de andar com essas 4 variáveis. O mercado está respeitando. Se uma dessas variáveis aliviar, o mercado tem um upside. Se 2 aliviarem, melhor ainda. E assim vai indo. Eu acho que esse é o cenário que a gente tem desenhado por agora. Uma região muito forte de Bovespa. Óbvio que a gente está no Brasil, um país emergente, com uma política extremamente volátil. Então, nunca duvidem de Brasília. Mas o cenário que a gente tem para o curto prazo mostra muito isso. Uma região bem forte e diversos papéis, mesmo em dias de queda do mercado, eles sinalizam uma força. O mercado, por enquanto, ele não está comprando para cima, sabe? Pagando para cima, levando para cima. Mas em determinados ranges entra a compra e o mercado respeita muito. Isso aconteceu bastante com os bancos. Bom, tô vendo o pessoal entrando aí agora, chegou bastante gente. Quero pedir uma coisa para vocês. Convidem seus amigos, envie essa live aí para seus amigos, tá? Para eles conhecerem a Investify. A gente tem muita coisa bacana ainda para falar hoje. Eu quero falar agora de papéis. Vamos Né? E Pô, eu até anotei aqui. a gente tem diversos papéis aí que eu preciso comentar com fechamentos muito Eu bonitos. Primeiro, até por separei ser. uns aqui, ó. Tá. Na verdade, eu queria falar um primeiro em específico, que é justamente o tubarão rubinho, que acho que você sabe o que eu estou falando. O que acontece, gente? A gente ontem tem um encontro, toda segunda tem um encontro da Investify, na quarta também, onde a gente bate um papo sobre o mercado, avalia o que está acontecendo, né? E a gente faz uma avaliação de gerais de papéis. E ontem a gente olhou com muito carinho Suzano, que é uma coisa que, na verdade, o Vitor Branco tinha avaliado e um dos sócios da Investify, que é o Fernando Câmara, acompanha muito bem o papel. Né? E a gente observou com muito carinho e tal, e surgiu uma operação em Suzano. E aí, o mais engraçado é que hoje saiu um tubarão, lá também na Investify, na ferramenta da Investify, justamente na opção que a gente entrou ontem em Suzano, né? Isso foi muito engraçado. E aí eu queria que tu comentasse esse papel aí. Eu gosto do case, ele tinha sido batido muito pelo mercado. Chamou atenção a performance que ele vinha apresentando no tracker, ele foi positivando nos últimos dias. Ontem o pessoal analisou muito bem. E assim, a gente já estava com uma performance relativa, um fluxo bem legal. E saiu a operação, e hoje saiu uma operação muito grande, direcional por opções. Foi uma compra de calls, mas a gente já estava na operação. Inclusive, hoje no intraday, foi um papel que, para o pessoal que gosta da operação de curto prazo do intraday, ele foi com um fluxo muito direcional, principalmente na parte da manhã, vários algoritmos pagando para cima, o mercado até tentou corrigir, entrou lote na venda e o mercado absorvia muito forte e ia comprando. Não foi o Egla, não, eu disse. O Egla foi ontem. Eu queria que tu comentasse também sobre VEG, Embraer e. Rente, não é Rente. Qual que é? Lojas Renner. Eu sei Tá, que são o papéis primeiro, que tu acompanha. E VEG, VEG hoje teve um desempenho até legal. VEG e Embraer são dois cases que eu gosto bastante, são dois cases que eles mostraram
Desde que a gente começou a postar o Tracker, que é uma ferramenta quantitativa, eles têm uma performance muito boa. O pessoal, só olhar o gráfico aí da performance desses papéis aí, eles estão muito bem. Eles tiveram uma performance relativa melhor que o índice o ano inteiro. A Embraer, ela performou muito bem desde essa semana inteira. Hoje, 2 dias, ela tentou corrigir, mas não muito, e entrou um fluxo comprador hoje, que foi uma oportunidade para muita gente que estava fora do bonde entrar. VEG, eu acho que ela vem com resultados muito bons, é uma empresa boa. Pessoal aí que gosta de fazer short em VEG para fazer funding, isso eu não gosto, eu acho uma loucura. E eu, assim, é um papel que eu gosto bastante, aquele papel que ele não vai andar com tanta volatilidade, ele talvez tenha no curto prazo uma volatilidade menor que os outros, mas sabe que quando ele engata uma atração, o mercado começa a precificar novas questões de VEG, ele anda muito bem. Então são duas teses que eu Ele tem gosto. alguma A outra, correlação com o dólar, João? A VEG? a, são correlações, mas eles são papéis que têm, ambos, Embraer e VEG, eles Sim. têm certa receita dolarizada, mas a correlação de curto prazo, aquela correlação de trading, é um pouquinho menor do que outros papéis. Tá? Uhum. Ah, tá bom. Beleza. Tu pediu de lojas Renner. Renner. Lojas Renner é um case que eu gosto. Eu tenho lojas Renner. E assim, tem 2 destaques que a gente tem que fazer de Renner. É um papel que ele sofreu muito menos em toda essa alta do DI, porque assim, DI alto é um custo maior para o varejo, tanto na dívida. Não é o caso da Renner, mas o consumidor ele acaba sendo desincentivado ao consumo, papéis de varejo sobe. Então, essa correlação de DI para cima é varejo para baixo. E ela sofreu muito menos que os outros pares de varejo. Às vezes, até um crime falar a qualidade da Renner com diversas porcarias que a gente tem no varejo. Mas são pares do setor ali. E essa performance relativa dela foi muito forte. Corrigiu hoje, mas também tinha performado muito bem nos outros dias. Eu acho que é um case que ele segue. Tem alguma coisa Outros que tu papéis. separou aí? Outros papéis que assim, eu acho que estão sendo a âncora do Ibovespa por agora. Eles foram melhor na semana passada, são os bancos, eles estão travados, são papéis de peso. E assim, o Ibovespa ele não está querendo cair, entra aquela recuperação, mas também está faltando pagar para cima. Itube e BBDC. O mercado chega naquele range ali embaixo dos últimos dias, o mercado toma. O Itube até assustou uns dias atrás, ela abriu muito forte. O pessoal, agora Itube vai cair, não sei o que, o mercado raspou para cima. Eu acho que da mínima para a máxima do dia foi mais de 2,5. Então, assim, o mercado está disposto a comprar mais passivamente esses papéis. Na minha opinião, o gatilho maior dessa retomada aí seria uma correção maior dos juros e um maior apetite do investidor estrangeiro. Daí isso daí também teria uma correlação com as taxas de 10 anos. Tá? Se elas corrigirem, eu acho que a gente... São 2 triggers, DIs internos e taxa de 10 anos. Beleza. A gente vai comentar sobre balanços, né? Não muito, mas a gente vai dar alguma perspectiva e tal. A gente tem balanço de Vale agora na quinta e Suzano. Suzano a gente já comentou aqui. E aí tu pode dar até um view em Vale. E eu quero chamar um cara para nos ajudar a comentar sobre os balanços, que é um cara que ele gosta de ler balanço pra caramba. Enquanto tu vai falando aí. Pessoal, se vocês quiserem pedir algum papel também pra gente comentar aqui ao vivo, peçam aí no chat, beleza? O balanço vou começar pelo balanço de Vale. O balanço de Vale é uma expectativa que o mercado está botando. A questão da produção, do realizado, isso aí é consenso no mercado, é muito fácil tu modelar. A principal questão daqui para frente é a questão dos custos. E isso vai fazer preço em Vale. Tudo bem, Rodrigo Richard? Tudo joinha? Estão me ouvindo? Tudo Perfeitamente. certo. Perfeitamente. Então tá bom. Seja bem-vindo, Rodrigo. Pessoal, para quem não Obrigado. conhece, o Rodrigo Richa, ele é um dos contribuidores da Investify, adora olhar os balanços aí de empresas e até traz empresas que estão fora do nosso radar ali. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado a todos. Uma boa tarde a todo mundo aí. Já estava acompanhando o João e o Murilão falando sobre as empresas e eu acho que tem algumas coisas bacanas no radar aí. Essa semana começa esses balanços que o João vai explicar agora e eu acredito que a gente tenha
alguns triggers em alguns papéis através dos balanços, porque quando você tem um país assim um pouco dificultado por essa questão fiscal, o medo acaba imperando, né? E aí as pessoas ficam com receio de investir. E a gente não vê os institucionais, principalmente, investindo, né? Eles tomaram muito resgate, né? Os fundos tomaram muito resgate esse ano. Aliás, foi o ano de recorde histórico de resgates, né? Em termos de fundo. E a gente percebe, na realidade, que os caras estão com muito medo. Os fundos grandes, né? Que a gente está acostumado a ver nomes de ponta aí tendo medo de entrar em operações, né? Isso é uma coisa que surpreende pelo lado negativo. Eu acho que nós estamos tendo mais coragem que eles. E tu sabe que e o gringo está de fora. Então acaba acontecendo aquele rotation entre setores e acaba sendo essa balizador de curto prazo. Em compensação, como o mercado está leve na gíria, o pessoal está pouco alocado, se o mercado começa a andar, eles vão precisar correr atrás. Então, isso é um fator que a gente tem que cuidar muito. Eu vejo o pessoal, falando com amigos gestores, eu vejo o pessoal alocando com muito mais cuidado. Teve multimercados que foram massacrados pela curva de juro até agora, principalmente no primeiro semestre. Então o pessoal está cuidando muito. E os FIAs, que são os de ações, eles estão com uma captação muito baixa, porque assim, querendo ou não, a concorrência do CDI, ela é brutal. Então é difícil tu fazer essa captação com esse CDI nesse patamar. Renda fixa está pagando muito bem, né? Tem uma pergunta muito interessante aqui, e eu vi tu falando que tinha alguns papéis que estavam pesando o Ibovespa, e um deles eu acredito que seja Petrobras, que eu tô vendo também, realmente tá bem fraco. E a pergunta do Manuel é justamente isso: poderiam comentar a queda recente de Petrobras? A queda recente da Petrobras, sinceramente, ela está relacionada com o petróleo. O petróleo ele subiu com toda aquela volatilidade do Oriente Médio. Era o trigger de curto prazo que existe, porque a demanda estava fraca, a sazonalidade também, não é a sazonalidade top do petróleo, e o mercado subiu com aquela questão do Oriente Médio. A partir do momento que o Brent, que o petróleo perde força, é normal uma realização de curto prazo nesses papéis. Então, eu acho que... Mas também, que nem eu disse antes, Petrobras e o próprio petróleo em regiões que merecem muito respeito. Eu acredito exatamente no que o João falou, e até com relação à questão de CAPEX, que houve a redução agora da Petrobras, eu acho que isso pode ter dado uma amedrontada no pessoal, principalmente investidores de fora, sobre a questão da redução do CAPEX. Mas eu acho um pouco até inexpressivo e eu acho irrelevante frente ao tamanho do volume de negócios que a Petrobras faz. O que talvez tenha acontecido, João, é que, como você comentou sobre a questão da força dos bancos, da mesma forma, a Petrobras, nos últimos 2, 3 anos, principalmente pós-Covid, ela foi, digamos assim, que os preços foram elevados por conta da participação do gringo. Sim. E como eu acho que talvez o investidor estrangeiro chegou no limite de negociação dentro do nosso país, talvez dentro do patamar dele de risco, até por conta de tudo que está se desenhando aí no cenário, eu acredito que grandes players devem esperar, isso é uma opinião muito pessoal minha, devem esperar as eleições americanas, porque eu acho que o grosso do dinheiro desses caras ou está saindo de ações americanas ou está em renda fixa americana e pode ter vindo alguma coisa para a renda fixa brasileira, mas infelizmente, pelo resultado do leilão de hoje, a gente vê que é pouca coisa ainda, não é um resultado muito favorável. Estava escutando o Motinha lá da Genial falar e realmente a gente tem deixado a desejar com taxas tão altas e com uma captação tão baixa de dinheiro para o nosso país, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Eu acho o ponto de Petro muito bom, né, cara? Eu particularmente entraria comprado nesse momento. Vejo muito mais a ganhar numa alta do que a perder numa baixa. Eu não vejo tanto downside, né? O próprio leilão da semana passada do Tesouro foi terrível. De hoje foi um pouquinho menos. Foi menos pior, digamos. Mas também tá pesando muito essa questão. O petróleo ele corrigiu ali nos últimos 2 dias, mas eu acho que foi mais uma questão de desmontagem de posições que tinham feito, porque o próprio reflexo da curva na dinâmica de commodities, quando tem uma curva inclinada, uma demanda mais forte,
uma curva mais flat, o mercado mais abastecido. E essa curva não inclinou da forma que ela inclinou nas altas daquela época do Oriente Médio. Então, acho que é um equilíbrio, mais um desmonte de posições. Não vejo tanta força assim no curto prazo, mas concordo contigo. O upside da tese, até pelo que ela entrega, tá para cima. Eu acho que as nossas ações ficaram meio Rubinho, como disse o Murilo. O Rubinho é o tubarão. Ô, Não, Rodrigo, tu tem. totalmente, porque tu vê a concorrência, tu pega o S&P renovando máximas, a gente tem aquele ciclo virtuoso no S&P, a maior parte da poupança do americano está alocada em ações. A partir do momento que as ações sobem, ele tem aquele efeito renda. Se ele tem o efeito renda, ele pode gastar mais. Se ele gasta mais, os balanços melhoram e vai indo. Aqui no Brasil, geralmente acontece o contrário. A pergunta do Lucas aí é muito interessante, tem a ver com isso. Quais seriam os triggers relevantes para uma volta relevante na alocação do investidor institucional brasileiro? Cara, o investidor institucional brasileiro depende muito, mas a concorrência do CDI é complicada. Sabe por quê? A captação é difícil e muita gente que entrou na bolsa naquele bull market pós 18 ali, 19, foi muito machucada. Então tem que captar mais e a concorrência está ruim. Eu vejo uma possibilidade de presença maior do institucional estrangeiro. E esse cara, é preço do papel, preço do mercado em dólar, que o PNL dele lá, que ele vai ter que mostrar para o chefe, é em dólar. E também a concorrência com o mercado de fora. Cara, enquanto tiver taxas de renda fixa altas lá fora e a bolsa deles dando mais oportunidade, cara, eu já tive em mesa. É muito difícil tu aceitar uma posição para te errar sozinho. Se todo mundo erra e tu tá junto, cara, é o mercado. Se tu erra sozinho, é tu. Se tu acerta sozinho, é o time, né? Ô, Rodrigo, tem alguma coisa que tu tá vendo para essa temporada de balanço? Tem algum papel legal que tu acha que vai performar bem e tal? Alguma surpresa, alguma coisa? Eu acredito, na realidade, nas metalúrgicas, sinceramente, eu acredito que a gente vai acabar tendo uma surpresa muito positiva, porque é, ficou houve uma correlação muito intensa, porque elas têm realmente uma correlação com a questão do minério na China, e houve uma falta de foco sobre a questão dos balanços e como que as empresas estariam andando. A gente tem uma pessoa que é um sócio do nosso clube aí, que é o Daniel Lindoso, e o Daniel postou algumas informações importantes, e eu acredito, na realidade, que não foi olhado muito para os balanços, tá? Então, eu acredito que a gente terá um balanço legal aí positivo, né? Não vou dizer legal, mas positivo das mineradoras. Elas fizeram a lição de casa há uns 4 anos, né? Trabalharam muito bem nos custos. Então, esse momento de juros altos e tudo mais, e até o próprio preço do minério baixo, é um momento em que elas têm que se provar. E eu acredito que elas se provaram. E onde a gente verifica isso? Teve muito buyback também dessas ações. A própria Semin, que ela é totalmente dependente aí de minério, ela mostrou, na realidade, através dos buybacks e fazendo com que um short ficasse com o short bem apertadinho, Ainda estamos. eles mostraram que os caras estavam errados e os caras com cash, né? Então, assim, elas juntaram dinheiro, todas elas estavam com um cash muito forte, né? Bastante dinheiro em caixa. Então, eu acredito que nesse momento agora elas vão surpreender. Na minha opinião, vai ser uma surpresa para o mercado. Não vejo isso nos bancos. Eu acho que a questão do custo para as mineradoras é o mais importante, porque o custo só existem duas variáveis que uma mineradora controla: o custo dela e a produção, que ela decide quanto vai produzir. A gente teve uma Vale produzindo mais, pode ser que ela esteja esperando preços melhores de minério lá na frente. A Prio fez um movimento parecido no passado de produzir mais com petróleo baixo e depois desovar com petróleo mais alto. Mas o mais importante, sinceramente, de tanto Semin como Vale é a questão do custo. Porque a partir do momento que tu te prepara para o inverno, tu melhora aquela margem. Pô, até $60 a Vale é lucrativa, até tanto. Só que o preço do minério, ela não decide. O preço do frete, ela não decide.
A única coisa que ela decide, pô, é o custo interno, a eficiência dela. Eles estão com um guidance importante, vamos ver se eles vão conseguir cumprir nesse trimestre, qual que vai ser o guidance que vai ser passado daqui para frente. E O elas pessoal tá têm comentando. dólar, né, João? Que é importante isso, Sim, né? Porque elas ela tradam tem. realmente bem, né? Porque a própria essência da empresa é dolarizada, né? Elas precisam ter esse dólar funcionando. Com o dólar alto, obviamente, isso é receita mais gorda, né? O minério pode ter não subido tanto, mas ela, com o custo regulado e com o dólar acelerando na questão da receita, ela consegue amplificar a margem dela. Consegue equalizar, então isso é muito importante, sabe? Então, por isso que a principal dúvida, quando lançarem o balanço da Vale, a primeira coisa que eu vou olhar é o custo. O resto, a produção, enfim, cara, eu já vi o outro relatório, eu quero saber o custo. O pessoal tá comentando aí no chat de JHSF e tem um comentário muito legal que aconteceu hoje lá na Olha, Investify sobre JHSF. eu não Muito bom. acompanho, eu sei que o Rodrigo Richard talvez vá ajudar Ele o tá balanço indo. deles se associando na piscina de onda aqui em São Paulo. E é engraçado isso porque eu estou olhando assim os gráficos das empresas e estava falando, na realidade, das metalúrgicas que estava com a Gerdau da minha frente. E eu vi a Gerdau e entrei no gráfico da JHSF. É assustador, parece que eu estou vendo a mesma ação. Elas respeitando as mesmas características. De 2018 para frente, elas tiveram altas extremamente relevantes. E para quem não sabe, a JHSF ela teve um grande boom no mercado por algumas construções que ela fez no interior de São Paulo. E entre 2018 e 2020, ela chegou a crescer no preço dela 734%. Dali, que foi mais ou menos um ano de trade, ali um ano e meio. Foi aquele play bem forte de queda de taxa e Isso. aquele boom imobiliário da Covid. Pô, todo mundo queria comprar imóvel. O Fazenda Boa Vista eu acho que é deles, né? Eu não É acompanho, deles. O não aeroporto é acompanho o dele. case. O aeroporto, Isso, Fazenda tem Boa muita coisa. Vista, Cidade Então Jardim. E isso. agora Então eles estão com muitas obras em São Paulo, né, João? Porque assim, o que aconteceu? Eles estão desde 2020, se a gente for olhar o gráfico está rigorosamente no meio da lateralização do retângulo, cara. E é assustador que ele está idêntico ao da Gerdau, e eu acho interessante o porquê. Porque da mesma forma que a Gerdau foi uma empresa que buscou trabalhar com caixa, a JHSF. Então, quem conseguiu observar isso o ano passado e começou a fazer o seu pezinho de meia nela, o cara está com um preço muito bem configurado. E eu, na minha opinião, acredito que vai ser uma das ações que vai surpreender o mercado em termos de balanços. Né? Ela não é uma pagadora de dividendos como uma Cirela dentro do mercado, ela talvez não tenha digamos, não é a queridinha como a Tenda ou como a própria Cury, né? Agora é aquela Moura do Boa, né? Que é é uma small cap low profile. Exatamente, ela é meio low profile, ela não está tanto nos focos, mas ela está nos na época da Covid, que ela teve aquele boom, cara, só se falava de JHSF no mercado. Era negócios especiais. Mas eu tô rindo porque não, na época eu comprei, mas acho que eu saí lá nos 9. Foi até o pico dela. Mas o comentário que teve lá na Investify sobre JHSF, o melhor foi do próprio Lindoso, que a gente acabou de comentar aí, que foi o seguinte: se ela sobe, vai sair alguma coisa para ela voltar para R$4. Alguma notícia. Sim. Ruim nesse caso. E se ela cai, vai sair alguma notícia boa para ela voltar para os R$4. É o eterno retorno à média, que eles fazem, projetos muito grandes, assim. Então, sinceramente, eu não acompanho o case fundamentalmente. Eu sei de algumas obras por estar aqui em São Paulo, mas o Rodrigo Richard está falando melhor que eu. Realmente não acompanho ela fundamentalmente. Beleza. O pessoal falou aqui também... Fala aí. A gente passou um papel, Murilo. A gente falou de Gerdau, é um papel que eu gosto, tá? Se me perguntar no setor de siderurgia, qual que seria, tipo, tua top pick, assim, seria Gerdau. Eu entrei com o Strangle hoje, e por que eu entrei com o Strangle? Por dois motivos. Hoje a gente tem a proximidade de um balanço, né? Se eu não me engano, acho que até coloquei lá no grupo hoje, acho que é no dia 11, se eu não me engano, 8 de novembro, enfim. E a gente tem as eleições americanas, né? A Gerdau tem muito na receita nos Estados Unidos. Então, acredito que a gente vai ter
bom retorno. Moura Eu do... gosto, O eu cara tá falando gosto que teu dela francês tá justamente. horrível, velho. Eu gosto dela justamente por essa presença americana. Acaba sendo um head geográfico. Gosto dessas empresas que têm essa exposição em outros mercados. Não depende só do mercado interno, né, Rodrigo Richard, que acaba virando um play de taxas. Gosto dela, acho redonda. E também ela é olha, com um republicano no poder, que é o que está se desenhando. Se a gente pegar o movimento histórico de um republicano no poder, eu acho que ela pode sim ter um benefício aí, mesmo que indireto. Ó, já estamos nesse assunto aí, né? Então vamos falar sobre CSNA3. O balanço deve refletir o minério ainda em alta, deve surpreender. E aí, juntando com isso, já emenda com Usiminas, que o balanço é agora na sexta-feira, se eu não me engano. Sexta-feira antes do pregão. Assim, sinceramente, quanto à questão do valor entregue de minério, isso é muito fácil tu fazer uma média, então isso não é uma surpresa para o mercado. Valores vendidos, enfim, talvez, mas para ela também vale a questão do custo. Isso é muito importante. Ela tem um custo maior, então ela é uma das que precisa ter essa questão do custo mais redondinha. Eu acho que a surpresa maior no balanço se acontecer a questão de custos. Bacana. E Usiminas são uma expectativa de vocês aí? Cara, o balanço das. Até brinquei com o pessoal, eu vi que o pessoal postou lá, pô, o balanço é tal dia, enfim. Cara, o balanço de Usiminas, ele é sempre explosivo, assim, às É. vezes, pô, é uma porrada para cima, uma porrada para baixo. Sinceramente, esse eu tenho que olhar com cuidado. Não tenho uma expectativa e não tenho papel. E também, como eu disse, não é a minha preferida do setor. Né, É o, tu chegou a olhar o Sonar de Usiminas, ou então, Rodrigo, que o Egla tá comentando? sim, cara, ela vem Tava vendo. aumentando a posição de comprador agora, e eu acredito no Sonar, somente do dia 21, a gente observou uma elevação na realidade no lado comprador, e eu tenho observado, na realidade, mais volume de negociação em cima da Usiminas. Uhum. A Usiminas, ela trabalha em ciclos em que o preço acaba andando de lado, na média, em torno de 60 dias. E ela está cumprindo essa semana esses 60 dias. E daí vem o balanço e estoura para um lado ou para o outro. Exatamente o que o João E é falou. bem explosivo, né? Exatamente o que Pô, o João falou. o Que acaba último foi acontecendo. no 26/7 aqui, pô, O foi. pessoal tá Cara, mandando até foi foguinho muito. aqui. Cara, e ela é engraçada porque se tu pega assim os dois últimos balanços, na realidade, mostram o quanto que ela tem de volatilidade próximo do balanço. O Egler gosta muito de tradear, na realidade, próximo dos balanços aí, mas com um pouco de antecipação para esse aumento de volatilidade, que eu acho que é uma coisa que nós buscamos e tivemos sucesso na Suzano nessa semana, Isso. né? Então, é interessante sobre a Usiminas é que eu tô achando que ela está num caminho parecido e tem uma chance, na realidade, de ter uma volatilidade alta. Se o cara me falar, vai para cima ou vai para baixo, eu vou falar pro cara que ele, parabéns, me empresta a bola de cristal dele, porque eu não faço a mínima ideia. E a Usiminas, o cara que acertou isso, ganhou muito dinheiro. Quais são as operações que tem para poder fazer nesse tipo de oportunidade? Normalmente acaba sendo essa questão de você fazer o strangle, né? Que é essa posição em que você compra call e put dentro do preço, para você entender para que lado vai o mercado. Ela não é uma posição que vai te dar 500%, 400%, mas é uma posição que pode andar fortemente para um lado Sim. e você ter uma captação. Se você coloca lá, por exemplo, vamos imaginar que o cara colocou R$ 1.000 ali. R$ 500 na call, R$ 500 na put. Se ela tem uma movimentação legal, ele consegue ter uma captação em cima desse capital que ele colocou, né? Ganha 20%, ganha 30%, 50%. Mas tem que ser rápido no trade também. Não dá para ficar morgando muito, dormindo muito, que o teta te mata nessa operação. Rodrigo, e tem uma questão muito importante que eu vejo muita gente comentando no Instagram, Twitter, tem muita gente que gosta de comprar as opções, seja put, seja call, antes do vencimento, só que no fundo o pessoal não entende muito qual que é a dinâmica, o tipo de operação que ele está fazendo, a questão da volatilidade e quando zerar ou quando entrar na operação, que nem o trade de Suzano, trade que a gente surfou um aumento de volatilidade e papel andando muito forte.
Agora, às vezes o pessoal vai para esse resultado esperando operar uma volatilidade, mas ele já está pagando uma volatilidade altíssima e ele não sabe o que está fazendo. Então, assim, tu quer operar opções, primeiro tu aprende a operar opções, daí tu vai buscar esse tipo de operação, seja para uma data específica, para um balanço, que nem, pô, a gente tem operações, tanto o Vale como o JBS, a gente tem cases com opções longas, então são tipos de operações que tu pode minimizar o risco, rentabilizar o curto prazo e ir fazendo esse manejo da estrutura. Mas, resumindo tudo, se tu não sabe, não opere opções, mas pode aprender. Todo mundo tem um começo. Fazer o jabá, Pô, né, Milão? Vem aí, o Egler está aqui na live, e segue o Egler. O cara entrega muito conteúdo gratuito para todo mundo, na realidade, e dá para dar uma boa base. Depois, eu acho que tem as opções, na realidade, lá dos cursos que ele entrega também, acho que são muito positivas. E vem para o clube, né, pô? No clube você consegue ter muita informação. Exatamente. não Teve só um seguir o Egler, tubarão. seguir vocês dois também, Rodrigo Richa e João Ascoli. O João entrega muito conteúdo aí de mercado. Teve um tubarão que saiu lá na Investify, que foi um de Ambev, acho que foi no vencimento passado, que ele foi com um timing muito perfeito, Foi. teve aquela captação da volatilidade e depois a volatilidade desabou. Quem não sabia o que estava fazendo, ou segurou o papel, ou segurou a opção, perdeu dinheiro. Foi questão de 2, 3 dias, assim. Isso, acho que Foi no foi último balanço de Ambev. 2 dias e a gente zerou a operação Isso. um dia antes Um do dia balanço. antes, e Acho aí no que foi outro isso. dia o papel até subiu e tal, né? Era Isso. uma operação contrária, né? Era uma operação de venda. E aí no dia que saiu o balanço, saiu à noite, no outro dia o Acho que papel foi subiu. uma E a gente operação saiu um no dia centro. antes. Foi uma compra de put, Isso, acho que foi 150% em 2 dias. Exatamente isso hoje. isso aí, isso aí. Foi bem bacana essa operação. E aí, já emendando aí sobre o Uzi Minas, o Egler até falou aí, amanhã a gente tem aquele encontro às 14 horas, o pessoal do clube da Investify. Quem quiser participar, tem que fazer lá a admissão na Investify, e aí vai poder participar desses encontros. Inclusive, a gente pode até dar uma olhada, né, nessa questão de Uzi Minas com mais calma amanhã nesse Sim, encontro, né, pessoal? vamos, Vamos ver o que o deixa pessoal tá falando anotado aí aqui. que amanhã a gente vê alguma estrutura para o pessoal que queira fazer. E tem O uma coisa cara tá perguntando de sequela, não, a gente quase não acompanha isso perguntar aí. para Sequoia É. aí, né, cara? Cara, Sequoia, acho não que conheço. já, né? Não Eu, acompanho. eu chamo esse papel de sequela. Cara, eu acompanho mais os papéis que estão no índice, É. papéis que têm mais liquidez por opções. Então, não vou dizer que eu não opero small caps, mas em ciclos de taxa que não é o momento. Não vou procurar topo na taxa ainda. Diego, sócio do clube. Prio na UTI, a gente não falou dela hoje. Cara, eu acho que ela está com um movimento parecido com o petróleo. Eu não. Se tu pensar, uma UTI de 2, 3 dias, ela vem sendo batida aí nos últimos 2, 3 dias, cara, mas uma região bem forte de Prio. Surpresa seria se ela. Óbvio que o petróleo performou nos últimos 2 dias, mas ela. Eu acho que essa região é bem forte. Eu ainda não considero ela na UTI. O J falando aqui, sequela subiu 40% hoje. Cara, esses papéis são assim, ele sobe 40, cai 60. O Egan já falou diversas vezes na live dele sobre esses É papéis, uma enfim. questão de liquidez. É, Depois subiu 40% hoje, beleza. Daí tu entra amanhã, cara, uma porrada para baixo. Não. Como o valor então é muito é um. uma compra que o cara faça lá de 50 mil ações a 50 centavos não representa nada em termos de valor. Só que limpa o book de baixo para cima e dá uma explosão no preço. Então Pro não é tipo de porque subiu operação. 40% que alguém teve interesse no papel. Isso. É praticamente inexpressivo isso. Pro tipo de Exatamente, perfeito. operação que eu acompanho, realmente não faz sentido. Então, não. A liquidez ela é muito importante, sabe? Bom, beleza, pessoal. Quais são papéis aí pra gente dar uma avaliada? Tem mais alguma coisa no teu radar, Rodrigo? Para esse balanço, além dos minérios? Eu acho que eu vou lembrar o pessoal que na semana passada vocês falaram da JBS
E, pô, quem Bom, viu a nossa live e viu a JBS, hoje a JBS está fazendo, da semana Cara, eu passada, gostei muito do fechamento dela. Desde, 10,93%, João. desde a semana passada a gente vem falando. Tanto Marfrig até foi pior hoje, mas ela entregou também. Na semana passada, acho que foi o papel que mais performou. Elas tiveram uma performance no tracker muito boa, começaram a andar. E são aqueles papéis que, quando eles andam muito forte, né, Rodrigo Richard? Ah, E é aquele papel que tu tem que estar no bonde. e a Marfrig é assim, né, cara? Se ela der uma respiradinha e resolver acelerar, cara, eu falo que ela tá mais para ser o Ben Johnson das corridas lá, né? Porque ela é 100 metros, cara. Ela sai voando e sobe 5, 6, 8% num dia. Então, Sim, você tem que acaba estar no bonde. meta, mas não dá para ficar fora do case, eu acho. Isso. que A bronca gente, foi essa do McDonald's que cara, não eu vi? vi que Eu no não tô sabendo. final do dia caiu muito. Eles são a subsidiária americana, é fornecedora lá. O problema é lá. O problema é Não, nos Estados Unidos. não parei para ver. Confesso que eu estava atrasado para a live, então eu não consegui ler isso aí. Eu vi a notícia, Eu não mas tive consegui que também. Foi uma bactéria, na depois. realidade, na parte da carne que eles detectaram, mas a carne lá fora ela é fornecida pelo grupo OSI, que não tem nada a ver com o Ah, JBS. então, não, então tá Ah, tranquilo. então. Esse cara é uma empresa privada, não tem nada a ver, é uma empresa particular, não tem nem ações em mercado, tá? É um bilionário lá no americano que tem essa parte de carne, o cara Então, o pessoal tem que está frigorífico. nas longas de JBS, que eu também estou, fique tranquilo que hoje ela até ensaiou uma correção aí no começo do dia, Rodrigo Richard, e o mercado já levou para cima de Quem novo. Olha lá. ficou para trás, acho, João, Suzano e a Clabin andam um pouco juntas. Isso. Normalmente, quando a Suzano anda na frente, a Clabin vem atrás, ou vice-versa, né? Então, acredito que a Clabin ainda pode ter uma oportunidadezinha. Estou até olhando aqui o gráfico dela diário. Elas têm umas diferenciazinhas de mercado. A Suzano tem um play mais de China. A Clabin seria um intermediário, tem uma presença americana também, mas concordo, elas andam juntas. Alguém falou aí de Cosan no chat. Isso, Cara, a Cosan. Cosan tava feio. A última vez que eu vi no gráfico e o tracker dela tava Mas horrível. o cara comprou opções longas para vencimento em outubro de 26. Da Cosan. É. Cara, é assim, ó, falando especificamente sobre a Cosan, né? A Cosan ela está tentando fazer uma desalavancagem. Ela tem uma dívida curta grande, não é uma dívida curta pequena. Ela tem várias empresas, na realidade, que são estruturais. E enquanto não houver um incentivo do governo federal para haver um desenvolvimento dessa parte estrutural, que seria aumentar as ferrovias e aumentar, na realidade, essa questão de pró-álcool e de combustível limpo com mais velocidade, eu não acredito que a Cosan deva andar tão rapidamente quanto outras empresas. Então, eu acho que é um case bem de longo prazo. Acredito sim no case dela, mas não para 2025, cara. Isso aí para mim é 2026 para frente. Eu estou em Ryzen, né? Mas eu estou colocando agora, né, realmente o preço tá bem no ponto onde ela está nesse momento. E acredito num case futuro, mas não acho que é alguma coisa para a pessoa tradar e ganhar rapidamente. Não é aquele case de momento, não é aquele, Não. por exemplo, Suzano, Embraer, JBS, são papéis que estão com momentum, estão performando bem, estão performando melhor relativos ao índice. E Esses outros papéis estão performando pior. Pediram de bife está andando, mas está andando para baixo. Tá andando pra... Ela segurou numa região ali, mas, cara, sem um trigger aí de entrada, e sinceramente, pô, tem JBS, tem Marfrig ali, eu não abraço o bife agora, tá? Tem o algum, Egger falou tu espera alguma coisa, ô Rodrigo? Tu tinha um case legal com bife. Tu espera alguma coisa pro balanço dela? cara, eu Ou até não tá algumas acompanhando? pessoas, os sócios perguntaram sobre a BIF, cara, e eu acredito assim que a BIF, desde quando a gente começou a falar dela, ela nunca deixou de ser um case de mudança, de turnaround,
Por quê? Porque ela fez um investimento grande, né, nessa questão das plantas da Marfrig. Acredito que houve alguma conveniência de jogar para frente esse acordo, né, talvez pelos amigos do Reia. Quem é sócio do clube sabe do que eu estou falando. E automaticamente, aquilo que poderia acontecer no final do ano, se houvesse aprovação lá em março, que era o que a gente imaginava, foi prorrogado. Então, da maneira que eu vejo, eu não consigo enxergar que esse balanço de agora traga algum efeito no resultado. E acredito que pode haver algum retorno pela competência dos gestores da BIF lá no balanço de janeiro, mas não acredito para esse ano. Tá? Esse ano, na realidade, não vejo ela como a JBS, como a Marfrig, com triggers mais instantâneos. Né? Isso, eu acho que eu vejo Marfrig e JBS com triggers mais palpáveis, e a BIF, eu acho que é aquela, no balanço dela, o mais importante é a coletiva. Ela Perguntaram, vai ir para frente. o cara perguntou aí se Kid Bengala é bom ou ruim. Cara, aí depende do que você gosta. A gente não. O João aí não sei se sabe avaliar, talvez saiba, mas Cara, aí eu não, depende eu de cada não sou um, desse velho. time, mas É, cada um com a sua bicicleta. cada um Essa que, pergunta, hein, que cara? avalia aí. Essa daí a gente. Deixa eu só responder uma pergunta ali que Responde aí. o Diego falou que não ia falar, mas eu vou falar então sobre a questão do TLT. E assim, É do Diego, pô. para quem Diego é está investido parceiro. em TLT, que seria o que? É o ETF que trabalha com os juros americanos, né? É como se a gente estivesse comprando, na realidade, o nosso pós aqui no Brasil, você está comprando o pós lá. Né? Hoje o TLT, ele paga ali na faixa dos 5%, porém, com a subida dos juros longos, 20 anos e 30 anos, nessa semana, ele é altamente prejudicado. E o TMF, que o Diego gosta de entrar, que é 3 vezes alavancado o TLT, o fumo é maior ainda. Então vai cair mais rápido ainda. Óbvio. É um papel que ele já tem o duration, é que quanto mais longo o título, maior a variação por Mais 1% sofre. da variação da taxa. Beleza? Se tu pegar um cenário bom, é 3 vezes para cima. Se tu pegar um cenário ruim, 3 E de vezes para baixo. bengala. Falando em ETFs alavancados, tem um desses 3 vezes, EWZ, que foi lançado, se eu não me engano, 2010, eu acho, que foi o topo do. Tem gente, pô, tá lá embaixo. 3 vezes alavancado, Brasil em dólar. É bem por aí. Então, na Tu. realidade, tem oportunidade, mas você vai Uhum. entrar agora, pode sofrer na curva e vai ter que deixar mais longo. A mesma coisa os juros brasileiros, Sim, né? a Hoje mesma, a mesma coisa a aplicação que tu faz aqui marcando na curva. Eu acho Exatamente. Tu que é acompanha extremamente. tu acompanha o SGov, o Rodrigo? Cara, eu acompanho o SGov também e assim, é interessante que tanto ele quanto alguns outros, como o Juro 11, o CDI Aham. 11, esses caras têm entregue resultados bem interessantes, porque, por exemplo, quem está investido no CDI 11, o cara está ganhando um dividendinho gordo, né? Sim. Porque você, na verdade, investe no CDI, recebe uma liquidez e ainda um dividendo gordo e com uma curva que é uma curva de ascensão, porque você não tem nesse momento, até me perguntaram essa semana se valia a pena já comprar pré-fixados, eu acho um baita de um risco comprar pré-fixado nesse momento. Por quê? Uhum. Porque a gente não tem o topo de mercado nos juros. O nosso Banco Central não avisou que vai continuar subindo os juros. A gente já não está dizendo no clube. Quantas pessoas estão procurando aplicação em pré desde o começo do ano? Então, quanto mais longo o pré que tu aplicou desde o começo do ano, pior a tua marcação na curva. E é uma volatilidade muito grande. Tem que saber o que está fazendo. Esses dias eu até conversava com o Rodrigo Richer, a gente falava, eu prefiro deixar na mesa uma gordura na entrada e ter um cenário de queda de juros para daí sim buscar o pré, do que ficar caçando topo ou fazendo um médio na alocação, que não é o cenário que eu gosto. E a gente olha o gráfico mesmo dos juros, né? E o Egler está comentando ali no chat aí que eles não pararam de subir, né? Então, como Eles o número mais. aliviaram a alta. Eles aliviaram a alta, andaram 4 dias para o lado. E também. Hoje foi o primeiro dia que eles não romperam máxima, depois de muito tempo, os longos, mas também não romperam mínima, tá? Então
Por isso que o Ibov Tá também maricando lá. força, né, João? Porque se tivesse subindo rapidamente e se desse um estouro de uma semana de subir 5%, por exemplo, na curva longa, o Ibovespa ia sentir. Aí a gente ia chegar lá naquele 125K rapidinho. Mas o Ibovespa está caindo devagarzinho. Esse é o problema, na realidade, das opções, né, para quem não sabe operar e toma a invertida do Teta, né? Obviamente. Isso. O teto acaba ficando muito caro. Exatamente. Boa. Pessoal, a gente está chegando aqui no fim da live. Se tiver mais algum papel que vocês quiserem pedir aí para a gente dar uma avaliada, podem pedir, tá? Sabe qual ficou bonito, Murilo? A tua Cebave ficou bonita. Cara, a Cebave subiu bem hoje, tá bem bonita. É uma desgraçada essa daí. Mas é que ela não quero nem comentar. depende do trigger da China, né? Sim. Se de repente estourar esse negócio do uso, cara, a Cebave aqui no Brasil é monopólio, cara. Ela arrebenta de É o vender. trade do Xi. Tem uma empresa que, se for bem, ela também compra da Cebave, que também é a Uzi Minas, cara. Então é interessante. Né? Eu acredito que o setor... metálicas, as relacionadas a metálicas, elas acabam andando muito, muito juntas. E uma dica para vocês, para todo mundo que está assistindo, enfim, commodities metálicas, um dos principais indicadores de frente, o leading indicator, o cobre. Acompanhem sempre o cobre. Às vezes o pessoal olha o minério subiu, o minério caiu, por isso, por aquilo. Olhem bastante o cobre, isso vale para alumínio, vale para todas as outras coisas, porque talvez a commodity mais relacionada com a indústria e todas as outras metálicas vão para a indústria também. Quem tá lá na Investify tá ligado nisso há muito tempo. O pessoal lá tá acompanhando praticamente todos os dias. O José Júnior falando sobre isso, se não me falha a memória, e até depois o João mostrou num gráfico realmente essas variações aí. Bom, João, comenta aí. Vamos fechar com China 11, o CEM. Entrei junto contigo. Como é que tá o desempenho do China 11? Eu também não, eu parei de acompanhar depois disso. Semana passada eu não olhei mais. Cara, China 11 é um play de China. Eu tenho de uma posição mais longa, aumentei um pouco. Mas cara, aquela questão de trade de China, se ela for... Tem uma questão de dólar também, tá, no China 11. Então é importante cuidar isso. A questão do China 11, assim, é sempre depois que teve aquele boom dos estímulos, que ele andou muito, a questão é assim, quando tu comprou. Se tu comprou lá para cima, é complicado. Agora, se tu já carrega a posição há um tempo e aumentou, é outra história. Mas eu gosto. Beleza. Eu tô no China aí, mantive. Eu vendi uma parte, na realidade, que eu tinha, na realidade, de um bom lucro aí. E acho que desde o ano passado eu venho falando sobre esse China 11 aí. A gente falou bastante no começo do ano. E eu fui até ver quanto tinha fechado. Acho que teve uma movimentação importante do câmbio. Mas assim, é um play de China, um play de China interno. Depende muito onde tu comprou. Se tu tá confortável nesse patamar, continua. E o tamanho também, a única variável que tu controla é teu tamanho. Se tu comprou lá atrás, muito lá atrás, pô, segue com o case. Com gordura. Ele é um BDR do BDR. Esse é o BDR, melhor dizendo, né? Beleza, acho que é isso, pessoal. A gente comentou sobre muitos papéis, diversos assuntos aí, passou um apanhado geral. Quero convidar vocês aí para a semana que vem. Estaremos aqui de novo às 18 horas, tá? E aí, provavelmente o Rodrigo vai estar aí de novo. Tô preparando um negócio bem especial aí e diferente para a semana que vem. Sigam o João e sigam o Rodrigo aqui, tá? O João passa muita informação aí de trading, de minério, de bolsa no geral. E se gostaram dos conteúdos aqui, sigam a Investify, tá? Se tiverem interesse em entrar para o clube, entre lá investify.com/clube. E aí você vai poder fazer o processo de admissão do clube. E aí você vai ter acesso ao Sonar, ao Max Pain, ao Tubarão, por exemplo, o Tubarão que saiu hoje em Suzano, que na verdade a gente até se antecipou a ele. E o Tracker de mercado, que é praticamente o Tubarão também. Beleza? Tem muito conteúdo lá também interessante. Tem uns conteúdos gratuitos lá. Acesse investify.com. Vocês vão ter acesso a esses conteúdos. Beleza, pessoal? Sigam eles aí. Sigam o Egla também, para quem não segue.
E é isso. Queria agradecer a presença de vocês aqui, as perguntas, a interação no chat. Beleza? Obrigado aí, Rodrigo. Algum recado final? Não, vamos com calma aí, acho que as três vão se revelando aos poucos. E até eu já escrevi um negócio lá, falei, pessoal, meu, não tenta andar na frente da roda, deixa o trade vir no teu colo. Às vezes a gente quer correr do tempo e o trade tem acontecido no nosso colo como aconteceu da Suasbay. Fechou. João? Não, queria agradecer a todo mundo, mandar um abraço para o pessoal da Investify. Qualquer dúvida, qualquer questão, mandem lá nos grupos. E bons trades aí no resto da semana. Valeu, pessoal. É isso. Abraços e Abraço. bons negócios.